Bom, nisso tudo, se a gente colocar na empresa, vocês tiverem um feedback do periódico naquilo que vocês estão trabalhando, que já envolve do líder também esse papel de dar o feedback, que ele acaba querendo ser, onde que ele traz um reconhecimento, ele vai trazer os pontos de melhoria que pode ser melhorado, os pontos que estão ótimos, que estão bom, fazer um aporte positivo, que é exatamente aquilo que a gente chama de um feedback positivo, um feedback corretivo, né? Dizer assim, olha, isso aqui eu preciso corrigir porque não tá legal, a gente pode melhorar, apontar isso. Faz diferença para vocês? Sem dúvidas, sem dúvidas. É uma das coisas que eu aprendi, principalmente na empresa em que eu estou. Eu passei por dois estágios diferentes, né? Em duas áreas diferentes, agora como efetivo. Mas desde o princípio, isso é escalado para toda empresa, independente do cargo. Essa questão do feedback. Eu acho que isso é importantíssimo para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Porque às vezes a gente está fazendo ali tá no meio da rotina, está seguindo com as atividades, mas não está prestando atenção em como a gente está executando. E quando a Uhum. gente para ouvir uma perspectiva externa, fala assim, ó, sei lá, numa reunião X, quando te chegou uma certa situação, você reagiu dessa forma. Talvez se você pensar dessa forma, ou se você tentar reagir dessa, isso pode ser melhor. Você pode ficar menos nervoso, você talvez não precisa. Enfim, são tentando trazer para uma metáfora, é como se a gente estivesse sendo lapidado o tempo todo. E é Sim. importante que a gente esteja aberto, receptivo a isso, né? Sim. Você tem os ouvidos abertos ali, não fique, né, com aquele pensamento de, não, eu tô fazendo assim, tá tudo certo. Aí não funciona. Não, aí nesse E eu ponto acho, também, você precisa aprender também a treinar o ouvido a ouvir também, né? Sim, sim. Sim, exato. e por sinal, por exemplo, eu participo de um grupo onde tem vários estagiários que já são analistas hoje em dia. O pessoal não sai do grupo e fica lá. E aí teve uma menina que mandou mensagem lá falando que, tipo, para desabafar mesmo, sabe? Ver se teve algum caso parecido. E ela falando assim que, recebi um feedback da minha gestora e tô super triste. E porque ela falou assim, 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 tipo, uma crítica construtiva, pelo que eu li, super construtivo. Uhum. E ela recebeu de uma forma mal. E é como a Senna falou, é muito importante preparar os ouvidos, a gente ser profissional também, porque faz parte do nosso desenvolvimento. É muito importante a gente saber escutar e, o principal, praticar, né? Eu já recebi feedbacks que eu olhei entre aquela parte do autoconhecimento, né? Porque eu sei na onde também eu preciso melhorar. Uhum. E Sim. conforme eu estou tendo feedback, eu até falo, não, isso realmente é o que eu estou tentando melhorar e vou me dedicar cada vez mais. Então, acho que além de escutar o feedback, a gente precisa colocar em prática, porque quando vier um segundo feedback, se aquilo vier à tona novamente, não tem o que fazer, né? Às vezes a pessoa até, sei lá, sai da empresa, é mandada embora porque você não melhorou. E a gente tem que estar sempre numa constante evolução da gente melhorar, não ficar sendo Sim. ruim, né, para o nosso Uhum. desenvolvimento. É isso mesmo. O feedback, ele não está estruturado, né, do início, daquele pequeno cargo. Por exemplo, eu já fui vendedora, né? O feedback, eu lembro que eu fiquei 3 anos na área de vendas e o feedback ele começou a ser introduzido no terceiro ano de empresa. Assim, veio lá de cima uma mudança, né, do RH e falaram, a gente vai ter um feedback registrado. Os gerentes vão fazer feedback com os vendedores, com os caixas e assim sucessivamente. E o ambiente já mudou da água para o vinho, assim, absurdamente. O feedback ele tá ali e ele não é só unilateral. Então, normalmente o gestor ele vai te pedir um feedback e ele vai pedir um feedback, Uhum. né? E no Sim. finalzinho ele vai falar: agora é a sua vez. O que você está achando do ambiente, da minha gestão? E a gente tem que começar a trabalhar essa ideia de que o feedback é uma troca. Você tem que ir preparado para falar: eu posso falar isso com respeito para o meu gestor? Ou falar de X situação?
Foi uma coisa que o meu gestor fez comigo. Ele falou, tem alguma situação que deixou você incomodada, que você acha que poderia ser diferente, né? E eu já falei de situações ou de outras áreas que a gente pudesse fazer X, Y, Z de uma forma diferente. Isso é muito importante. Trabalhar o ouvido, trabalhar a fala, saber a forma de falar. Então, o feedback ele é muito bom quando o gestor sabe falar para você de uma forma educada e gentil, para você sentir que aquilo, eu vou olhar para dentro de mim, eu vou refletir e eu vou melhorar, ou vou estudar, ou vou pedir ajuda, né? É algo que nem todo mundo consegue no ambiente de trabalho, que é o pedir ajuda. Exato. Então, é isso. A gente está começando e a gente tem que ter a cabeça super aberta a aprender, saber que o feedback é importante, se preparar para ele, né? Com respeito e gentileza, que vai dar tudo certo no final. Então, procurar aprender a parte principal. O mercado ele muda o tempo todo, né? A gente está sempre rodando, evoluindo. Então, quando a gente para no tempo, a gente fica para trás, né? Infelizmente, a gente brinca, né, que é cansativo, mas a gente tem que procurar estudar, tem que procurar evoluir, tem que pesquisar, senão a gente acaba ficando. Porque o que você comentou, que nem a Hélida comentou, da colega lá, ela pode ter enxergado o feedback como uma forma punitiva. Em vez de ser algo construtivo, ela pode ter enxergado de forma punitiva. Talvez até a forma da comunicação que isso tenha acontecido. Sim. Porque quando a gente Por isso olha... que é importante. Exato, mas a forma da pessoa, quando ela vai fazer o feedback, também ela precisa tomar o cuidado. Porque se ela falar, usar palavras muito negativas, de forma que ela está puxando a pessoa para baixo, ou a pessoa não está com o ouvido prestando atenção de uma forma da escuta, ela pode entender um feedback construtivo como punitivo. Porque a ideia do feedback não é punir o funcionário, e sim apontar o que foi bom e o que precisa ser melhorado, ou o que vamos fazer para crescer, né? Porque muitas vezes a empresa quer crescer. E eu percebo também que as empresas, muitas são muito resistentes a querer dar feedbacks. Por quê? Muitas, apesar que a gente está numa outra era hoje em dia, a gente tem uma cabeça diferente, mas tem muitas pessoas que estão, sei lá, na mesma empresa há tanto tempo, não recebeu feedback porque a empresa não quer que ela cresça. Não, a pessoa não enxerga o potencial dela, né? Sim. Então, assim, para que receber feedback? Por exemplo, eu tenho os meus objetivos de médio, curto e longo prazo, né? Então, eu tenho que ter uma empresa que me agregue isso, que eu possa saber, daqui 5 anos eu quero estar assim. Então, eu preciso de um feedback para mim saber, eu estou no caminho certo para eu chegar onde eu quero chegar daqui 5 anos. Se eu não consigo ver oportunidade, ou, por exemplo, ter um feedback para mim conseguir alcançar o meu objetivo daqui 5 anos, não é a empresa que eu quero. Então, acho que tem que ter muito esse pensamento também, ver se está no lugar certo, sabe? Sim. Porque faz parte do crescimento. Ainda mais a gente, né? A gente acabou de se formar, a gente pensa no longo, a gente quer daqui a 10 anos estarmos estruturados. E estar numa empresa que não vê isso, não vê nosso potencial, não vai chegar a lugar nenhum, né? Pode falar. Não, eu ia dizer assim, que o feedback também é uma forma de dizer o quanto o funcionário é importante para a empresa. Porque muitas vezes, se você não tem um feedback, você não sabe se você é importante, se você está fazendo o seu trabalho direito, como que está a sua posição dentro da empresa, vai acontecer exatamente o que a Hélida falou, você vai começar a procurar outra empresa. E às vezes, na hora que você pedir para ser dispensado, a empresa vai falar assim, não, mas você é um ótimo funcionário, por que você quer sair? Só que a empresa não está te dando essa oportunidade. Agora... Sempre acontece. Aconteceu comigo. Eu fiquei no estágio, não tinha feedback, eu sabia que eu fazia um bom trabalho, porque eu tocava muito bem. Na época, tipo, o coordenador saiu, o estagiário tocou ali, sabe? Eu e uma colega. Sem coordenação nenhuma, porque não tinha analista, sabe? Eles contrataram a gente já porque uma menina saiu de maternidade. E a gente conseguiu tocar. E aí, quando a gente, enfim, essa de uma outra oportunidade para eu ir para outra empresa, o gerente da área ligou. Não, mas por que você está saindo?
Eu fui dar um recado para ele, né? Clássico. Porque, olha, eu passei em outra vaga que faz muito sentido para mim, ainda faltava 1 ano e meio para me formar. Eu ia ser efetivado na outra, mas eu não tava me sentindo bem mais ali. E aí ele me falou, eu te pago tanto a mais de efetivo, mas agora, sabe, estou 1 ano e meio aqui, nunca que chegou esse papo, essa conversa entre a gente, então não fazia sentido. Eu falei, não é assim que eu quero seguir, porque em 1 ano e meio eu já vi como que seria, sabe? E eu acompanho, né, muitas pessoas que ainda estão lá, e eu vi que, tipo, não mudou muita coisa. Então, a empresa se tornou algo muito, como posso dizer, não quis evoluir. E eu já estava com outro pensamento. Então, para mim, não fazia sentido me manter ali. Um ponto que você trouxe aí, Ellie, que eu queria trazer também, é que a gente falou bastante sobre ouvir, né? Sobre a gente saber ouvir, saber se colocar na posição de ouvinte. Mas eu queria virar para o lado da gente também saber, e principalmente nós já graduados agora, né? Não sei quais as posições cada um almeja aqui, mas a gente também saber estar na posição de passar o feedback, que é uma situação, às vezes, complicada, delicada. Eu já tive uma experiência quando trabalhava em hospital, a última, como líder de equipe administrativa, e muitas vezes é algo que você precisa saber equilibrar bem ali os pratos, porque você não pode deixar a rotina de lado, mas ao mesmo tempo você tem que estar atento a como as pessoas estão se portando, se posicionando, tentar ver o que você consegue, às vezes, extrair um pouquinho a mais de alguma pessoa. Você fala, não, essa pessoa tem um potencial para tal coisa. Tentar puxar mais isso, né? E aí, quando você chega para sentar, conversar e falar, vamos lá. O primeiro feedback que eu passei para eles, nós estava nervosíssimo. Por mais que eu tivesse me preparado, tivesse montado uma fichinha e tal, tentei fazer uma conversa descontraída, mas é difícil, porque eles eram uma equipe que não tinham esse costume de ter feedbacks, então, num primeiro momento, eles já ficaram tipo, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? E você contextualizar tudo isso, a priori, é um pouquinho complexo, mas, ao mesmo tempo, é gratificante. Exemplo, uma dessas pessoas que na época eu conversei, eu vi recentemente que foi promovida para um outro cargo, tal, que era uma coisa que a gente começou a conversar lá atrás. Não sei se foi aquela conversa que deu resultado, mas em algum momento esse feedback serviu para ela virar a chave em algo que fez ela mudar alguma coisa. Então, agora você quer falar alguma coisa, Mi? Eu acho que é isso mesmo, né? Eles foram super claros. Acho que um ponto bem importante de feedback para quem dá o feedback, né? Você. Para mim faz muita diferença é você começar falando dos pontos positivos e você ir para os pontos a melhorar. Acho que é muito importante não usar, por exemplo, vamos falar dos seus pontos negativos. Isso não existe no feedback. Vamos falar sobre os pontos que você precisa desenvolver, os seus pontos de desenvolvimento, né? Vamos falar sobre esses pontos e mostrar o caminho de como a gente melhora, né? Então, Milena, esse ponto aqui a gente precisa desenvolver, acho que a gente pode seguir por esse caminho. O que você acha? Você acha que esse caminho vai te deixar confortável? Esse é o papel do líder, é o que o Gui acabou de falar, é você identificar os pontos positivos, os pontos a melhorar e mostrar para aquela pessoa como ela pode crescer, né? Sim. Como é que ela vai alcançar esse objetivo. Esse é o papel do líder, é o que a gente que quer ser líder um dia, né? Se a gente quer ser líder um dia, a gente tem que desenvolver ao longo do caminho. E um outro ponto, pegando o gancho que o Guilherme comentou ali, que ele ficou nervoso ali, porque é o saber dar o feedback, né? Porque muitas vezes, o que eu notei isso em conversas em empresas, que muitas vezes as pessoas não sabem o que é um feedback de verdade. O que é dar um feedback para as pessoas da minha equipe, para os meus liderados? É só um retorno de um e-mail, alguém me manda uma mensagem no WhatsApp, porque hoje a gente é muito usado o WhatsApp no meio corporativo.
É só dar esse. Não, é um retorno. O feedback a gente não dá por e-mail, a gente não dá por uma mensagem de WhatsApp. Isso é só um retorno, um pedido, alguma coisa. Mas o feedback a gente tem que estar aqui, cara a cara, né? Olho no olho, face a face. Por quê? Porque ali você vê a reação. E o Sim. legal é que sempre a equipe, né, o gestor, ele já conhece um pouquinho os seus liderados para saber como ele vai conversar. Quando não, o ideal é você conhecer o perfil de cada um deles. Ter uma análise do perfil comportamental de cada um, porque aí você vai saber mais ou menos como que a pessoa se comporta, como que ela vai reagir com o feedback. Esse é um outro tema que a gente pode vir falar futuramente mais abertamente sobre esses detalhes. E aí, depois é a comunicação, o tipo de comunicação que eu vou estar usando. Uma que eu não posso usar de forma alguma, agressiva. Sim. Oral ou Certo. não verbal ou não verbal. Porque por mais que a gente fale assim, olha, eu tô falando com as palavras suave, mas eu dou uma regalada de olho, eu levanto uma sobrancelha, eu não sei fazer, mas tem gente que levanta. Puta, já destruiu, porque a pessoa entende do outro lado que você não tá, que você tá com uma comunicação agressiva para ela. Então esse é um outro ponto no feedback, que a gente também tem que tomar cuidado. Ouvir e saber a comunicação, saber o momento correto para falar. Também, né? O momento, ter um embasamento, saber o que eu vou falar. Como o Gui falou assim, eu preciso falar daquele ponto para a pessoa crescer. Mas como eu vou falar? Então, esses são alguns pontos que, que complementam o que vocês falaram. Porque quando eu chego ali com uma comunicação agressiva, que seja verbal ou não verbal, a pessoa já se recolhe, ela vai ficar com mais medo ainda. E aí ela vai sentir o quê? Que o feedback, em vez de ser algo construtivo, vai ser algo punitivo. E aí já desmotiva. Aí desmotiva, a pessoa Exatamente. acabou, tem vontade de sair da empresa, vai desabafar, vai querer reclamar com todo mundo. E isso e começa a virar, às vezes, muitas vezes, aquilo que a gente comentou no começo, aquela conversinha de corredor. Fofoca, aí o outro colega vai ficar com medo de ter o feedback, não vai querer a segunda. Então, o líder, quando ele vai estar com a sua equipe ali para montar a sua equipe para trabalhar, ele precisa também tomar esse cuidado com como ele vai falar. Teve até uma situação da primeira empresa que eu trabalhei. Até então, super inexperiente, né? Primeiro emprego. Uhum. Tava trabalhando no escritório. Gente, eu sei que o gerente, ele gritou assim no meio do... Chegou uma quantidade X alta de multas, porque eu trabalhava na empresa de transportes. E aí o gerente viu aquele valor e gritou com o coordenador: como assim? No meio do escritório, todos estavam lá. Sabe? E eu super inexperiente, eu falei, gente, será que é normal gritar assim com funcionário? Não, eu acho que não é normal. E aí, isso era uma constante. Eu falei, gente, não, isso não é normal. Tanto que hoje em dia não deu acho que 1 mês, 2 meses no máximo, o coordenador saiu da empresa. E ele que tocava as carteiras, todas assim, as principais. Ele era o principal coordenador ali da área que eu estava. E depois que ele saiu, o gerente veio, poxa, ele saiu, estava arrependido. Mas não se arrependeu de ter humilhado ele na frente do escritório de todo mundo, porque ele não chamou no canto e falou o que aconteceu aqui, né? Por que o valor veio tão alto? Mas ele gritou extremamente alto e todo mundo parou o que estava fazendo para olhar. Então, assim, na época eu fiquei até com medo, assim, falei, gente, será que é normal isso? Mas assim, aí ao longo do tempo eu falei, não, não é normal não. É uma má gestão mesmo. E tem que tomar muito cuidado conforme você está falando, porque olha aí, perdeu um grande funcionário. O cara ele usou uma comunicação agressiva. E a comunicação E tem agressiva acaba. Você vai humilhar as pessoas. Porque você precisa dar um feedback, a pessoa precisa melhorar algum ponto, alguma coisa está errado. Que é aquilo que eu falei, o momento certo. E o local, né? Você não vai fazer uma coisa, vai corrigir na frente de todo mundo. A menos que aquela correção seja para o grupo todo, para a equipe toda. Sim. Aí sim você acaba falando para todo mundo ao mesmo tempo, para não ter que falar, são 10 na equipe, aí eu vou ter que falar 10 vezes a mesma coisa. Então reúne a equipe e fala aquela correção para todo mundo. Aí sim é válido, caso contrário, não, né?
Por quê? Porque vai humilhar as pessoas. E eu acho que essa questão de humilhar, em vez de motivar, vai desmotivar. A pessoa não vai trabalhar, não vai ter vontade, não vai ter vontade de, como o Guiz disse lá no início, né? De criar, de resolver problemas. Essa motivação já foi por água abaixo, né? Já acabou. Não, e eu fico preocupada como o mundo está hoje, a sociedade. Porque eu tenho o LinkedIn e eu entro lá todo dia, acho que é uma das redes sociais que eu mais uso. E eu vejo muitos textos que o pessoal coloca, tipo, diariamente. Ah, saí da empresa porque a empresa não me valorizava. E eu fico pensando, meu Deus, estamos em 2022 e empresas grandes, renomadas, ainda não valorizam o profissional ou não sabem, sei lá, passar a mensagem correta. Até que ponto isso, né? Quando a gente vai ver uma mudança? O mundo hoje precisa estar acompanhando, sabe? E, ao mesmo tempo, eu acho que é importante para a gente não ver assim, que a gente está sendo valorizado, bola para frente, vamos para um novo desafio, Sim. né? Coragem. A gente vê que, por mais que não pareça, mas o mercado, principalmente o mercado corporativo, que às vezes é visto como um mercado fácil de fora, ele é uma fábrica de burnout. Ele é uma fábrica de pessoas cansadas, né? De pessoas que trabalham excessivamente, muitas horas, assim, até madrugada, e que o gerente incentiva isso, que ele vira e fala, não, eu preciso que você entregue X material até amanhã às 8. Aí hoje são 7:30 da noite. E aí ele não vira e fala, você consegue entregar até quando? Sim. Né? Isso é um papel de liderança. Então a gente tem uma fábrica de pessoas e é assim, o burnout você é afastado, você fica meses fora do trabalho. Sim. Porque a sua cabeça explode. Você está exausto. Né? E é muito difícil, né? O que a Eva acabou de falar, a gente tem que procurar um lugar melhor, é difícil, a mudança é sempre difícil, mas a gente merece mais. A gente tem que entender que o nosso trabalho deve ser valorizado, a gente tem que valorizar a nossa equipe, o nosso gestor, é uma troca. A gente presta um serviço e eles nos recompensam.